que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos dos seus corações era só má continuamente. Glória a Deus. Pode se assentar para a igreja. Nós estamos diante de uma palavra que Deus Ele tem colocado lá em Gênesis. Se nós ler do capítulo 6, do versículo 1, e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tornaram para si mulheres de todas as que escolheram. Lá em Gênesis, o pensamento de toda a humanidade só era uma: era somente pecar. Não tinha outro propósito em adoração a Deus, em reverência a Deus, mas o pensamento deles era somente pecar. Então, nos olhos, nos pensamentos deles, era continuamente isso. Lá em Provérbios 21, versículo 2, todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda o coração. Todos os caminhos para o homem parecem retos. Tudo o que ele faz diante de Deus, ele está com o pensamento voltado para as coisas que estão no seu coração. Sabemos que aquilo que o coração está cheio, a boca ela transborda. Aleluia. Então, todo o caminho do homem é reto e aos seus olhos, mas o Senhor sonda o coração. Desde Gênesis, mas o Senhor, nós estamos apenas no capítulo 6, e o Senhor tem feito toda a criação a partir do capítulo 1 até no capítulo 6. São poucos capítulos, mas o Senhor nos diz essa noite que todo o caminho aos olhos do homem não é reto. Por quê? Porque os olhos, que a gente enxerga com os olhos, se a gente escolher coisa boa, plantar coisa boa, nós vamos escolher coisa boa. Mas se os nossos olhos não forem retos diante do Senhor, que Ele diz a palavra do Senhor: se o teu olho pecar, arranque e joga fora, porque é mais fácil você subir sem um olho do que você ir para o inferno com os dois. Glória a Deus. E o Senhor, Ele vem nos doutrinando, vem trazendo a sua palavra, desde lá de Gênesis até ao Novo Testamento. Quando Jesus ele veio nessa terra, Ele veio com um propósito, não de abolir a lei que era no Antigo Testamento, mas sim de cumprir toda a lei que era descrita pelo nosso Pai. Glória a Deus. Lá em Mateus capítulo 9, glória a Deus. Irmão, vamos passear pela Bíblia, porque Deus Ele está nos querendo nos doutrinar diante da sua palavra. Glória a Deus. Mateus capítulo 9 e no versículo 4. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim:
E apareceram-lhe Elias e Moisés e falaram com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor Jesus, mestre, bom é que não estejamos aqui, que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavas assombrado. E desceu uma nuvem que o cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado. E ele ouve. Tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou que ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Glória a Deus. Então, o que Pedro conseguiu ver diante dos seus olhos, ele estava alimentando aquilo que levava o seu coração diante de Deus. Deus, ele procurava, lá em Gênesis, uma pessoa que era reto diante de Deus. Mas, porquanto a maldade era muito grande diante do Senhor, a maldade subiu ao coração de Deus. A maldade se multiplicava continuamente. E a palavra nos diz: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, e em seu coração cometeu adultério com ela, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 28, somente basta eu olhar para cometer o pecado. Então o Senhor está nos advertindo que no capítulo 6 é isso que o povo estava acontecendo. O povo estava enchendo o seu coração de pecado, e isso não estava agradando o Senhor. Mas o Senhor, ele estava procurando um que era reto aos seus olhos. E sabemos que o Senhor, ele sonda o nosso coração, sonda o nosso pensamento. Se ele sonda o nosso coração, ele sonda o nosso pensamento, sabemos que o nosso coração é aqui, ó, do crente. Porque a nossa mente, ela é fértil. Se nós alimentarmos com a palavra do Senhor, nós estamos alimentando aquilo que nos leva diante de Deus. Aleluia. Em Gênesis no capítulo 6, no versículo 12, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Eu vou reler novamente. E viu Deus a terra. Poxa, não entendi. E viu Deus a terra? Sim. Os olhos do Senhor estão atentos ao nosso pisar, ao nosso deitar, ao nosso levantar. Ele está atento todos os dias o que nós pensamos, quando nós acordamos. Se nós se dispomos a ir à casa do Senhor, se não pensamos em ir à casa do Senhor, eu não conheço o seu coração e o seu pensamento, mas eu sirvo a um Deus que Ele conhece o coração e o pensamento. Ele sonda o coração e o pensamento. Glória a Deus. E o
estava procurando aquele que era reto diante do Senhor. E ele viu que diante daquelas pessoas com maldade no coração, existia um que ele tinha um coração reto diante do Senhor. Os irmãos sabem quem é? Quem era reto diante do Senhor? Lá em Gênesis, Noé. Quando Deus estava falando essa palavra aqui, lá em Gênesis no capítulo 6, no versículo 12, vocês sabem quantos anos Noé tinha? Noé tinha 500 anos. Qual era o seu passado diante de 500 anos? Vamos pensar quantos anos nós temos hoje. A carreira que nós temos quando nós nascemos até hoje. Nós já fizemos muitas coisas, coisas boas e coisas ruins que não agradaram ao Senhor. Noé tinha 500 anos. Glória a Deus. E Noé tinha um coração e um pensamento diferente. O Senhor, ele estava com os olhos diante da terra, estava procurando aquele que tinha um coração diferente, pensava diferente e agia diferente. Aleluia. E o Senhor, como ele sonda o coração e o pensamento, ele viu e se alegrou diante de Noé. Lá em Gênesis no capítulo 6, no versículo 8, Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em sua geração. Noé andava com Deus. Noé era justo diante de Deus. O coração de Noé não estava cheio de maldade diante das circunstâncias que se passavam, daquilo que estavam atormentando o mundo naquela época. Mas Noé, ele não se corrompia. Por quê? Porque ele estava com Deus. E quem está com Deus, pode vir o que vier, pode vir chuva, pode vir tempestade. Por quê? Porque a casa dele foi edificada sobre a rocha. E quando nós edificamos nossa casa sobre a rocha, pode vir ventaval, chuva, e não vai derrubar. E o Senhor tinha se agradado de Noé. E era Noé da idade de 500 anos. E gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. 3 filhos. Noé estava diante de Deus. Noé estava criando seus filhos diante de uma época semelhante a esta que nós estamos. Não é diferente. A violência subia ao coração de Deus. As murmurações subiam ao coração de Deus. O pecado subia até Deus. Deus estava diante daquilo que Ele criou, do ser humano que Ele criou. Que nem a irmã leu lá em Gênesis, capítulo 1.
Vamos ler a partir do 10. E chamou Deus a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom, e disse a Deus: produz a terra a erva, que dê semente à árvore frutífera, e dê fruto segundo a espécie cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim a terra produziu erva, e dando semente conforme a sua espécie na árvore frutífera, cuja semente estava conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Deus, ele estava criando tudo aquilo que ele achava lindo diante da sua arquitetura. Deus, ele estava criando a maravilhosa terra para o ser humano. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Sabemos que Deus, ele fez uma criação tão perfeita nesse mundo, para que colocasse eu e você nessa terra. Isso não nasceu que nem Deus, ele criou as coisas, que haja isso, que haja aquilo. Não. Que nem irmã Deus, eu creio que naquela época não tinha espelho, né, irmão? Mas Deus, ele olhou para onde? Para as águas. E ele nos fez o que? Imagem e semelhança dele. Vamos voltar lá para Noé. Por que foi que Deus escolheu Noé? Diante de muitas pessoas, Deus escolheu Noé, porque o coração de Noé estava reto diante do Senhor. E o Senhor deu um propósito para Noé. Disse: Noé, eu vi a maldade do ser humano chegou até a mim e ao meu coração. Eu irei destruir essa terra. Eu irei destruir toda essa terra. Irmão, os pesquisadores nos dizem que as ondas, elas atingiam uma altura de 1 quilômetro de altura. 1 quilômetro de altura é referente a 1.000 metros as ondas. E a velocidade do vento, ela atingia 1.000 quilômetros por hora. Mas até Deus chegar até esse pensamento, deu propósito a Moisés, a Noé. Disse: Noé tinha 500 anos. Noé, esse é o propósito que eu vou fazer contigo. Quero que você construa uma arca. Mas, Senhor, uma arca, sim. Quero que você construa uma arca. E ele era o quê? Noé era o quê? Era reto diante do Senhor. Ele não desobedeceu às ordens do Senhor. Ele começou a construir a arca. Aquilo conforme Deus ia passando para ele, ele ia fazendo. Glória a Deus. E ao passar-se dos dias, Noé, todos os dias que ele trabalhava, ele mesmo evangelizava, levava a palavra às pessoas: se arrependam,
Se arrependam, porque Deus vai destruir. Deus vai destruir essa terra. E as pessoas não estavam atentas. Da mesma forma é hoje. Hoje nós levamos a palavra de Deus. As pessoas, elas não querem saber mais de Deus. Elas escarnecem a palavra de Deus. Não dão crédito à palavra de Deus. Mas Deus é a palavra viva. Então Deus, Ele nos coloca diante das circunstâncias, diante das dificuldades, mas é para testar cada um de nós. Coloca isso na sua mente, que Deus, Ele nos testa para ver se estamos retos diante dEle, para ver se nós não vamos recuar, para ver se nós vamos dar brecha para o inimigo entrar na nossa vida. Glória a Deus. E Noé, ele levava a palavra, ele evangelizava, mas o primeiro ministério, ele nasce aonde? Ele nasce em casa. Noé, ele tinha levado a palavra primeiro para os seus filhos, e os seus filhos aceitou a Deus. Da mesma forma que Noé, ele servia ao Senhor, seus filhos também serviam ao Senhor. Glória a Deus. E os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Está lá em Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Glória a Deus. E lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 9, a geração de Noé, ele era um varão justo e reto, e ele andava com Deus. Essa é uma pergunta que vai servir para cada um de nós. Nós estamos andando com Deus conforme Ele deseja? Será se nós estamos servindo a Deus do jeito que Ele imaginava que a gente está diante dele na caminhada? Será se nós estamos recuando para trás quando vem a luta, a tribulação? Será se nós aceitamos quando nós passamos dificuldade diante de Deus? Irmãos, eu sei que Noé, ele fez o que era reto diante aos olhos de Deus. Ele levou a palavra conforme Deus tinha ordenado. Deus, ele deu propósito para Noé, e Noé cumpriu o seu propósito. Noé entrou dentro da sua arca. Noé ficou 7 dias na sua arca. O Senhor selou a porta da arca. Isso vai servir para nós. Noé entrou dentro da arca, passou 7 dias e o Senhor selou a porta da arca. Noé e sua família foram salvas. Mas como assim? Toda aquela criação que Deus tinha feito morreu. Noé e sua família foram salvos. Mas o que a palavra do Senhor quer nos dizer? Que nós temos que atentar, porque nós estamos ainda de pé, diante das dificuldades, das
tribulação. Não devemos desanimar, irmãos. Devemos lutar contra as ciladas que o inimigo nos coloca. Devemos passar por cima e saber que nós servimos a um Deus que Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E o Senhor tinha selado a porta de Noé e salvou todo ele, toda a família de Noé. Glória. Aleluia. O Senhor praticamente está com as portas abertas. O Senhor, Ele quer entrar na nossa casa e fazer morada. O Senhor, Ele é a porta. Mas não sabemos o dia em que o Senhor Jesus virá para buscar a amada igreja. Nem o dia e nem a hora. Mas nem sabemos também quando nós vamos fechar os olhos diante do Senhor. Se nós fecharmos os olhos agora diante do Senhor, será se nós souberíamos? Será se nós iremos ser ressuscitados primeiros? Que Ele diz a palavra do Senhor: ressuscitarão aqueles que serviram a Deus primeiro. Encontrará o Senhor em cima das nuvens e governará com Jesus. Será se nós estamos aptos a passar por tudo isso? O Senhor, Ele deu uma missão a Noé, mas também deu uma missão para cada um de nós que estamos aqui nessa terra, de levar a palavra do Senhor, de conduzir a palavra do Senhor. Às vezes tem aquele irmãozinho que mora vizinho da nossa casa, até mesmo um familiar que está dependente ali de uma palavra, do conforto. Nós chegamos com uma palavra, lemos uma palavra de conforto, e o Senhor vai lá e conforta e restaura aquela vida. Glória a Deus. Sabemos que o Senhor, Ele faz infinitamente. Aleluia. E para finalizarmos, então disse Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Está lá em Gênesis capítulo 6, no versículo 13, irmão. Aleluia. Perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Fazer para ti uma arca de madeira de gofre. Então isso, as ordenações que Deus tinha passado para ele. Mas no versículo 18: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e a mulher de teus filhos contigo. E tudo que vive de toda a carne, de duas espécies, Deus estava formando ali uma nova família. Uma nova família para que aquele passado corrompido, Deus, Ele não queria ver mais aquele passado corrompido. Aquele estava amargurando o coração de Deus. Mas será se as pessoas estavam fazendo muita violência? O que será que as pessoas estavam fazendo? Irmãos, hoje eu creio que Deus está amargurado. Deus está amargurado tanto que Ele nos deu essa palavra para nos alertar
quanto à violência, tudo isso subiu ao coração de Deus. Ele procurou um justo, um reto, para poder confiar e refazer tudo, e destruir tudo aquilo que ele tinha feito, e refazer tudo novamente. Se nós olhar, só basta nós andarmos aqui fora, dar uma volta ao nosso redor, nós vamos observar que as pessoas não temem mais a Deus, as pessoas escarnecem a palavra, não tem medo mais do temor do Senhor, da mão do Senhor. Então, nós somos guerreiros do exército de Israel. Nós somos soldados do exército de Israel. E o Senhor nos coloca de pé todos os dias. Mas para quê? Para que nós possamos estar diante do Senhor, com o coração limpo, com o coração reto diante do Senhor, fazendo aquilo que agrada o coração do Senhor. E o Senhor, Ele tem se agradado, Ele tem se agradado daquilo que os seus filhos têm feito diante dele. Ele tem se agradado, mas Ele não tem se agradado do mundo, porque o mundo é espírito maligno. Tudo que no mundo há, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, a palavra nos diz. Então, devemos fechar os olhos para que nós venhamos refletir, o que o Senhor, Ele tem nos dado uma missão, Ele tem nos ordenado. Então, se nós estamos de pé hoje diante do Senhor, porque o Senhor, Ele está com os olhos vendo cada passo que nós damos. Ele está sondando cada coração. Na palavra dele nos diz: onde há 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está presente. Então Ele se encontra aqui, olhando para cada um de nós. Ele está sondando cada coração, cada pensamento. E eu tenho agradecido a palavra que o Senhor tem me dado. O Senhor tem colocado no meu coração essa palavra, porque nós devemos tomar como exemplo, porque o Senhor, Ele busca os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, se estamos aqui diante do Senhor, se nós nos santificamos, devemos nos santificar cada vez mais, para que naquele dia Ele venha dizer assim: ó, venha bendito do meu Pai. E eu vim preparar-vos um lugar. Aqui está o lugar que eu vim preparar para cada um de vocês. Eu creio que o Senhor, Ele é um Senhor que nunca perdeu uma batalha, nunca vai perder. Porque sabemos que Ele é Senhor dos senhores. E sobre esse nome está todo o poder e toda a glória. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né? O Senhor fala conosco, falou com cada um de nós essa noite. E temos que agradecer ao Senhor, irmão.